último princípio que a gente comentou nessa aula. O que é o princípio do impostor? Beleza. Complicado. Achou? Direito de postular enquanto cidadão sem necessidade de eu ter um advogado, exatamente. Vou requerer diretamente do judiciário o meu pleito sem que eu tenha intermédio de um representante. Tudo bem, mas por que eu tenho isso postulando na Justiça do Trabalho? Eu coloquei esse princípio por alguma razão. Coloquei esse princípio a Justiça do Trabalho, o Direito do Trabalho, o Processo do Trabalho, coloca esse princípio, que é alguma razão. Por que o juiz postulante no direito de trabalho? Por que o juiz postulante? Para as pessoas poderem atuar sem advogado. As pessoas devem ser advogado, ótimo, não precisa de Porque advogado ela não tem condições também de. Porque ela não tem condições de arcar com um advogado particular. A justiça gratuita, solicita justiça gratuita. Mas, e aí? Acho que adequado do princípio da informalidade, né? É mais informal. Também. Né? Exatamente. Também tem uma parte de informalidade. Um pulo quanto ao juiz postulante, ele é absoluto? Não. Não. Pode recorrer sem advogado. Então, você entende que eu não tenho possibilidade de ingressar junto a ele sem advogado. E uma das justificativas lá, de fato, no terceiro grau de jurisdição, que é a terceira instância, ou melhor, segunda instância, porque o tribunal está junto com a vara do trabalho, eu não tenho possibilidade de discutir fatos e provas. Isso fica concentrado na primeira e segunda. Eu tenho fatos e provas na vara do trabalho e, de outro lado, eu vou ter fatos e provas revendo de novo o quê? No tribunal, se eu vier a recorrer. Mas subir para o TST e discutir fatos e provas, não. Embora haja como discutir. Ok? Mas vai ser um outro caso. Vejam, o juiz postulante, de fato, pela natureza da proteção do trabalhador, pela natureza da informalidade, da estrutura do processo de trabalho, com a efetividade do trabalhador e acesso a ele ao processo, eu relativizo nesse momento. Eu não preciso, então, de ter alguém para poder falar por mim. Eu mesmo posso diretamente, e caso eu não tenha como formular de forma escrita, a própria CLT dispõe, olha, vai ter um atermador, a Justiça do Trabalho vai ter uma pessoa que vai atermar, você pode colocar de forma oral. E tanto de um lado quanto de outro, eu posso me defender também, sem que haja, eventualmente, um advogado? Sim. Então, o direito de postular ele é protegido por essa razão, por essas partes. Elas podem diretamente vir postular e querer se defender quanto aquilo que querem, pela natureza e estrutura da proteção que é dada em razão do direito do trabalho. Todas as searas são assim? Não. Se nós pegarmos o próprio processo civil, eu tenho uma relativização, juizados especiais, por uma razão. Essa relativização vai se dar em razão do valor da causa. Não vai se dar pura e simplesmente a matéria. Estou discutindo aqui a relação de consumo. Não. Porque dependendo do valor do bem que vocês estiverem discutindo na relação de consumo, se ele ultrapassar 20 salários, não vai acontecer. Ah, mas eu posso ingressar? Não. É só você comprar qualquer coisa que multiplicado por salário mínimo do ano seja superior a 20. Sempre na vara de fazenda. Vara de fazenda pública, maior, né? Sim, a vara de fazenda maior. Tá? Eu não tenho essa possibilidade. Tá. E os postulantes vêm para cá. O processo de trabalho eu já comentei para vocês. Está todo estruturado na CLT e nós temos algumas legislações Oi? que vão ditar termos em processo também. O que ocorre? A estrutura dele está integrada ao direito material. A finalidade dele é o quê? Verbas alimentares. Mas tem regras que, infelizmente, vão faltar, até porque é uma modificação com o tempo das regras processuais. O direito processual do trabalho vai se exaurir nas suas normas? Não. Eu tenho aplicação subsidiária do processo comum, do processo civil? Tenho.
mas não é simplesmente aplicar ele, porque se vocês notarem, eu não tenho a mesma estrutura no processo civil com o processo do trabalho. Um exemplo, a quantidade de intervenções que você pode ter na fase de conhecimento, a quantidade de prazos que você tem na fase de conhecimento, diferentemente daquilo que nós vimos atrás, como, por exemplo, na oralidade, que eu tenho uma grande concentração dos atos de forma oral, que é muito mais célere na justiça do trabalho. A impossibilidade, por exemplo, é a recorribilidade das decisões interlocutórias. Espera aí, eu não posso recorrer delas? Não. Você vai recorrer num outro momento. Registra seus protestos, questiona, mas num outro momento você vai ter recurso. O que aconteceria de forma distinta no processo civil. Essa aplicação subsidiária vai, lógico, verificar se são compatíveis entre o processo civil e o processo de trabalho. Na omissão, analisar esses tipos de lacunas. Eu não tenho uma norma que disponha. Então, eu tenho uma lacuna normativa. Tudo bem, eu posso aplicar o processo de trabalho? Operar no processo civil? Posso. Nessa hipótese. Ou, eu tenho normas que já ultrapassaram o seu tempo. Que foi o caso e o processo de trabalho acabou acompanhando também. Contagem dos prazos em dias úteis. Nós tínhamos entre aspas, movimento contrário em razão da celeridade do processo, mas acabou acontecendo que houve modificação dentro do processo de trabalho para a contagem também em dias úteis. Ah, mas eu aplico o processo de trabalho, você não quer regra geral, subsidiária, em si. Agora nós já temos uma regra, mas antes não havia. E tinha esse problema, porque a subsidiariedade não implica em obrigatoriedade. O fato de eu utilizar algo de forma subsidiária não quer dizer que mas eu tenho omissão, eu vou aplicar para preencher a lacuna. Não. Porque eu posso ter uma lacuna axiológica que vai analisar se de fato é ou não justo compatível. E o processo de trabalho, ele é muito mais ágil. Pela natureza do direito material. Enquanto o processo civil, não. Pela sua estrutura de processo comum. Rito ordinário. Aqui eu tenho um rito muito mais ágil. Embora o rito ordinário aqui também, o nome procedimento ordinário, mas ele é muito diferenciado contra o procedimento ordinário do processo civil. Isso não apenas por causa de prazo e intervenções, mas a própria possibilidade de participação dos atores processuais. E eu tenho uma inovação aqui, que foi em 2015 com o Código de Processo Civil novo. Além de subsidiariedade, no artigo 15, e não apenas para o processo do trabalho, mas eleitoral e afins em si, e a norma de forma expressa, eu tenho utilização de forma subsidiária, que já nós tínhamos, e de forma supletiva. Tá, então na ausência vou utilizar diretamente o processo civil. Tecnicamente seria isso. Só que ele precisa ser interpretado com o artigo 769, que vai dispor exatamente disso aqui. Se houver ausência de normas, se houver de outro lado inconsistência dessas normas, normas que vieram e superaram em razão do seu tempo, eu tenho utilização apenas de forma subsidiária. Ela não vai ser de forma supletiva para preencher norma trabalhista. Mas nós não temos um Código de Processo de Trabalho puro? Nós não temos um Código de Processo de Trabalho puro. Continua tudo integrado aqui dentro. Ok? Não? Sim? Tempo? Vamos lá, senhor. Rebobinando. Quem vai dispor sobre o processo de trabalho? A CLT. Primeiro ponto. Ok? Toda a estrutura, de onde inicia, recursos, faz execução. Ok? Tá. Se eu tiver ausência de norma, primeira situação, eu posso utilizar o processo civil? Posso. Por ausência de norma, posso. Mas eu preciso observar o seguinte: a compatibilidade entre o processo de trabalho e o processo civil, no que houver compatibilidade, sim, eu vou poder utilizar. Mas lembrando, regra especial supera a regra geral? Sim. Consequentemente, se a regra especial, que é o processo de trabalho, okay, não for compatível nos seus termos com a regra geral, eu não tenho como aplicar a regra geral.
Eu vou continuar a aplicar a regra especial? Vou. Se, na análise das regras, a própria compatibilidade com a finalidade material for injusta, então eu tenho uma norma de processo do trabalho, eu tenho uma norma de processo civil. Na aplicação, na interpretação, a norma de processo civil não se adequa à norma de processo de trabalho, mas subsidiariamente eu iria utilizar? Iria. Só que a lacuna a ser preenchida é incompatível com os princípios de processo de trabalho. Então a subsidiariedade absoluta? Não também. Melhor agora? Sim, senhor. Tem? Segundo ponto aqui, senhores. A celeridade processual. Celeridade quanto à efetivação da entrega da tutela jurisdicional, celeridade quanto à duração razoável do processo, celeridade quanto, de fato, eu ter um processo razoável. Embora o processo do trabalho tenha menos prazo, menos intervenções, uma agilidade muito maior, uma concentração muito maior, ainda assim eu tenho um problema de morosidade. E aí você deveria pensar assim, mas como que eu tenho um problema de morosidade? Se o processo civil eu tenho petição inicial, audiência de conciliação ou não, supondo que tem audiência de conciliação, calcula supondo mais 30 dias aí, não houve conciliação, mais 15 dias úteis para se manifestar, eu posso ter uma decisão aqui interlocutória que pode ser recorrida ou não, eu tenho agora mais 15 supondo dias para réplica, depois eu vou marcar uma audiência de instrução, mas antes eu vou ter uma decisão de saneamento do processo. Aí eu marco a audiência de instrução, faço a instrução, depois eu vou, se tiver necessidade de novas provas, não tiver necessidade de novas provas, posso dar já a decisão total, a sentença, como também posso ter alegações finais, memoriais em si. Resumidamente, isso é o processo civil, fase de conhecimento. Processo de trabalho, inicial, audiência, defesa, instrução, sentença. Tem uma versão estendida do processo civil e uma versão bem resumida, de forma grosseira, do processo de trabalho. Tá. Como que eu consigo ter morosidade num processo que é mais simples? Simples e ao mesmo tempo complexo, porque ele é muito mais ágil. E aí? Eu reduzi uma série, eu cortei uma série de atos, e mesmo assim eu tenho um problema de morosidade. Já pensaram por que ou não? Vocês perguntaram? E aí? Por que eu tenho morosidade no judiciário trabalhista? Chuta quantos trabalhadores no Brasil nós temos? E é trabalho, não é emprego. Aproximadamente, isso pelo dado CAGED, significa que são reconhecidos formais, entre aspas. Bom, eu tenho informações, não quer dizer formal que eu preenchi informando, sou prestador de serviço, sou empregado, não. 13 e 14. E é sazonal. Menos 10%. A média a cada 3 anos isso se renova. É como se eu estivesse demitindo todo mundo e contratando todo mundo de novo. Você tem 13, 14 milhões. Não estou dizendo que todo mundo aqui vai litigar, tá? Tem gente que vai, tem gente que não vai. Beleza? Eu tenho TRTs no Brasil inteiro, quase. Rondoniac, por exemplo. Tem 2 TRTs no mesmo estado? Sim, São Paulo tem 2 TRTs. A média, por exemplo, em Porto Velho, de ajuizamento de processos ano, porque não precisa necessariamente que o empregado ou um trabalhador ingresse apenas com uma ação, tá? Ele pode muito bem questionar esse ano de insalubridade e ano que vem ele questiona a periculosidade porque ele mudou de ideia. E entende que agora mudou de função e agora ele tem direito. E no ano seguinte, horas extras. Na média, 2.000 processos ano. Vara. Me explica como que você consegue resolver essa equação, tendo
um titular, um substituto que vai girar por todas as varas, tendo 6, 7, 8 varas, por exemplo, aqui no caso, mais algumas no interior, multiplica isso para 2 pessoas por unidade judiciária. Você não vai fazer. Ah, mas eu tenho PJE, você não vai fazer. Ah, mas a tecnologia, você não vai fazer. Para analisar caso a caso, situação não dá. É inviável. Ou seja, a morosidade não decorre dos atos. Quantas páginas no processo trabalhista, geralmente? Depende. O processo você pode inaugurar, por exemplo, se tiver uma ação de cumprimento de norma coletiva, dependendo do teor e de substituir, você pode ter um volume tranquilamente só de inicial do documento. Hoje não é mais físico, antigamente era bacana, que era um negócio de carregar os carrinhos, pode ser um caranguejo, né, do outro assim. Era bem bacana. Mas hoje é digital. Tranquilo? Sim? Até parece triste hoje, pegados, é porque estava chovendo. Mas chove todo dia. Gasolina, professor, gasolina. Rapaz, se for o chão da gasolina, a gente podia sentar aqui no chão agora todo mundo. Mas... Eu também estou triste, mas. Olha, gasolina 7,5 de autocomposição, autotela e heterocomposição. O que é autotutela? Lá em direito civil. Eu mesmo faço direito. Exato. Você Realizo no direito. exerce diretamente o direito. É possível autotutela? É. Um exemplo, descumprimento de obrigação, não preciso esperar que outra pessoa venha me reparar, eu posso muito bem reparar e depois eu faço cobrança dela. Simples, eu resolvi o dano que foi experimentado. Autocomposição seria a solução amigável. Antes de ingressar com a LID, por exemplo, já tem a solução. Eu faço acordo, já pago, não tem problema. Seria um sonho para o judiciário e para a administração pública, mas isso não acontece. E a heterocomposição, eu posso eleger um terceiro, ou eu vou ter de fato intervenção judiciária. Precisa ser judiciário? Não, posso ter arbitragem, por exemplo. Então, de arbitragem nós temos, podemos utilizar para poder fazer o quê? Composição de interesse. Ok? As 3 formas seriam tentativas para a solução de um problema. Onde o judiciário vai se encontrar? Heterocomposição. Onde o processo do trabalho vai se encontrar? Heterocomposição. Só que o processo do trabalho a todo momento é chamado para acordo. E um exemplo bem claro que eu tenho como obrigatoriedade, é nulo o processo. Abriu a audiência, o juiz obrigatoriamente precisa dizer, as partes têm acordo. Isso causa nulidade do processo. Supondo que alguém tem intenção de manifestar contra acordo, não fez a manifestação, o juiz não abriu. Fim. No tribunal, posso voltar só por causa de um acordo? Posso. É obrigatório. Abrir audiência e precisa de acordo. Antes de dar a sentença, ou seja, nas alegações finais, acabei de instruir o processo, ouvi todas as testemunhas. Novamente, preciso manifestar acordo. Tão grande é a manifestação de conciliação da justiça do trabalho que, por meio dessa emenda constitucional, no texto agora da Constituição, nós temos como obrigação da justiça do trabalho não apenas processar, como os demais, entre aspas também, órgãos do judiciário vão fazer, então, justiça eleitoral, por exemplo, justiça comum, competência residual. Eu tenho o dever de processar judicialmente aquela pretensão? Tenho, mas a justiça do trabalho tem a obrigação de processar e conciliar. Não é à toa, semanas e semanas de conciliação. É obrigação dela. Não é à toa que toda vez, já comentamos algumas vezes sobre isso, mas toda vez, no início do processo, da fase de execução, a todo momento eu tenho reiteradamente a palavra conciliação, acordo, 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 acordo. E eu tenho uma ampliação dos poderes do juízo para 2 sentidos, para cá e para cá. O juiz pode utilizar de diligências necessárias para poder fazer o quê? Resolver na lide quaisquer obscuridades, quaisquer confusões para a solução dela. Tanto que eu posso, na busca da verdade real, porque eu pego os critérios subjetivos
os critérios objetivos dos fatos. Um exemplo, cartão de ponto britânico. Já viram? Ouviram falar? Na engenharia material? E o cartão de ponto britânico? Tem que bater naquele. 7 da manhã entrada, 10 da noite saída. 7 da manhã entrada seguinte, todos os dias 10 da manhã. 10 da manhã, 10 da manhã. Súmula 338 do TST. Cartões de ponto britânicos. São indícios de prova? São indícios de prova, mas são inservíveis. É humanamente impossível todos os dias você estava lá às 7, bateu o ponto, você não esteve antes, você não chegou atrasado nenhum dia. Todos os dias você entrou e saiu, todos os dias, todos os dias. Esse poder instrutório, tanto para poder conciliar meios de conciliação, parcelamento, propostas e afim, que pode ser discutido em juízo, não quer dizer que ele vai imputar uma obrigação de fazer acordo, que muitas vezes pode acontecer, mas não é obrigatório aceitar acordo. Mas ele pode utilizar de meios para tentar solucionar, conciliar? Pode. Mas ele pode utilizar de meios também para tentar encontrar um real problema da história. O contrato de realidade. O contrato de trabalho é um contrato de realidade? Sim. Porque eu preciso lá como buscar a verdade real em cima da primazia da verdade real, aqui no processo de trabalho também. O juízo vai buscar a realidade daquele contrato. E se ele tiver que ouvir testemunhas ou qualquer que seja documento para encontrar a realidade daquelas horas que foram batidas, ele vai buscar. Isso deriva diretamente daqui. Uma maior possibilidade de instrução por parte dele, observando a materialidade do direito do trabalho. Okay? O formalismo que nós temos muito no processo civil aqui acaba sendo desbancado pela realidade do processo de trabalho. Isso, indiretamente, é o reconhecimento do que nós temos de protecionismo temperado ou mitigado que ocorre no processo de trabalho. Independente de concordarem ou discordarem, mas nós temos uma série de positivações na CLT e atividades que protegem o trabalhador na realidade econômica de empregado e empregador. Um exemplo, o ius postulante. Eu posso acessar a justiça do trabalho, tecnicamente, sem qualquer advogado, simplesmente dizer o que eu quero. A busca da verdade real pela relação de trabalho de emprego. A tentativa de conciliação. A obrigatoriedade, é obrigatório que o trabalhador compareça na audiência. Se não comparecer, arquiva o processo. E se o réu não comparecer à audiência, o que acontece? Para o autor, vai ser arquivamento aqui para nós, na justiça do trabalho, do reclamante. Pode ingressar, né? Se for arquivado. Pode ingressar. Foi julgado. Sem problema. São meios que protegem diretamente o trabalhador. Tanto até a utilização daqui do Código de Defesa do Consumidor, porque o artigo 818 da CLT vai dizer que cabe naturalmente, assim como no Código de Processo, a quem argue comprovar o que está arguindo. Isso é fato. Algumas vezes vai dar uma noção até de inversão. Como? Justa causa. Se eu alego que eu não fiz nada, eu não preciso tecnicamente provar que eu não fiz nada, porque eu não fiz nada. Mas, de outro lado, a empresa precisa demonstrar que houve um ato. Mas isso seria inversão da causa? Não, você está dizendo que de fato não ocorreu. E de fato você está comprovando que não ocorreu. Enfim, se você comprovar o que ocorreu, você não está pedindo reversão da justa causa. Mas quem entra em juízo precisa postular e comprovar. Eu tenho possibilidade de inverter o ônus da causa? A CLT ela não vai dispor de forma expressa, mas eu tenho utilização de forma subsidiária em norma de proteção consumerista, por exemplo, que também reconhece essa relação de hipossuficiência para o trabalhador. Um exemplo, dificuldade de obtenção de meio de prova, que hoje o Código de Processo Civil já faz. Ele pode, o juízo, fazer o quê? Inverter algum ônus ou também solicitar algumas diligências para que comprove-se de fato o que está acontecendo nos autos. Mas é uma inversão? Não, é a condução dos fatos na realidade do que está sendo discutido de forma material. Isso hoje. Mas no passado nós utilizávamos diretamente inversão do ônus. Hoje o Código de Processo já aceita, o Código de Processo Civil. A CLT não detém, não dispõe de forma expressa dessa inversão. Mas
aplica tanto CDC como de forma mitigada também o CPC. É uma forma de proteger? Sim. Tendo processo de trabalho as bases de trabalho? Sim. Tranquilo? Diga. Essa primazia da verdade real é para comprovar, pode ser colocada para comprovar um vínculo de trabalho. Exemplo, tem muitos processos aí de motorista de aplicativo querendo falar que eles têm vínculo com a empresa da Uber, no caso. Aí pode utilizar esse... Para tudo. Para tudo. Primazia da realidade, contrato da realidade, a busca da verdade real para tudo. Tá? No caso do eles querendo ter um vínculo, né? Empregatício é o que fala, não quero, eu não tenho vínculo nenhum, só é uma prestação de serviço. Aí, no caso do motorista, pode procurar alegar tudo o que constar nos autos? Na audiência pode. Na verdade, você pegou. Por que você pegou esse exemplo? Por conta que a gente, pelo menos eu estou fazendo outro trabalho para entregar sobre o assunto, vínculo trabalhista. Mas é um tema muito bacana, porque, não sei se eu comentei com vocês, mas hoje nós não temos uma decisão pura e simples, assim, ainda continua em debate. Tem juiz que entende de um lado, tem juiz que entende de outro, o TST já se manifestou de uma forma, mas também já entendeu, assim, de outra forma. Inclusive, você tem precedente, paradigmas e outras situações. Mas, como isso, no caso do motorista por aplicativo, de forma internacional, analisando, você já tem manifestação expressa, por exemplo, Inglaterra e lá na Califórnia, Suprema Corte da Califórnia, entendem que é uma relação de emprego. De fato, assim, a diferença, por que não seria uma relação de emprego? É uma prestação de serviço. A justificativa que se utiliza é, você pode trabalhar a qualquer hora. Tá, mas eu tenho trabalhos que funcionam assim também. Um exemplo, o óleo, trabalhador portuário. Se você se engajar para trabalhar 6 horas, você vai trabalhar 6 horas. Se você não se engajar para trabalhar 6 horas, você não vai trabalhar 6 horas. Vem de história. E tantos outros também. Então, você tem e pode trabalhar dessa forma. Tem esse tanto. Mas a maioria dos julgados não reconhece, né? É a minoria, uma minoria só que tá reconhecendo. Sim. Agora, só que assim, desfazendo o vínculo. Você tem uma situação, primeiro, quanto ao trabalho, tá? Você tem uma pessoa que te dá, entre aspas, obrigações? Sim. Diretamente para um algoritmo aplicativo. Te aplica sanções? Com certeza. Se você deixar de prestar, por exemplo, a corrida, se você por algum acaso praticar um ato, então há uma reprimenda direta. Sem falar que o próprio controle do algoritmo não é fornecido. Então, assim, eu tenho alguém dando ordens para o algoritmo para que ele replique. Eu tenho o poder gerencial diretamente nele. Só que agora eu só estou com uma plataforma digital. Não é uma relação pura de emprego, mas ela não é uma relação de prestação de serviço. Mas no caso da Urbano Norte agora, que o motorista para se cadastrar ele tem que ir lá no escritório deles, presencial, se cadastra para poder rodar. Na minha opinião, isso é mais um fator. Até a presencialidade. Por que você vai ter que ir lá? Não era tudo para aplicativo? Eu não sei, eles têm que analisar alguma coisa agora presencial? Por exemplo, tem que levar certidões? Tem que levar certidão. Isso é uma forma de admissão. Antecedente criminal. Criminal, né? Antecedente criminal. Tem que levar antecedente criminal, os documentos, a CNH com todos os requisitos Você necessários. está habilitando um dos requisitos da relação de emprego, pessoalidade. Pessoalidade. Que antes, ninguém perguntava, você está cadastrado no Uber. Quantas pessoas estão cadastradas no lugar? Tá. Passou a se identificar. No início não pedia, se você se lembrar, não pedia carteira de nada. Só começa. Depois começou, agora tem uma fase, e foi aumentando, e aumentando, e aumentando. Você percebe que o negócio que supostamente era impessoal, não tem nada impessoal. Vai se tornando pessoal. Isso seria uma relação de emprego maquiada de prestação de serviço. Perfeitamente. É isso? Tem um aplicativo, talvez os meninos tenham usado já, para manicure. Eu lembro o nome dele agora, né? Para manicure e para cabelo. Você escolhe, vai lá, vai na tua casa, faz, vai embora, tchau. Isso tem relação de emprego?
que mudou agora? Essa é a realidade. Você tem como colocar várias plataformas com vários tipos de serviços. E você tem uma relação de pessoalidade com elas. O que se tenta é, por que eu não quero uma relação de emprego? Ah, porque tem uma proteção maior. Prestação de serviço em tese não tem. Não há eventualidade, né? Não há eventualidade. Essa justificativa da eventualidade seria isso, mas eu tenho como acessar o trabalho, eu te forneço o trabalho. Tá, e se eu também não fizer? Se você também não tiver a mão de obra? Se você também não remunerar? Quem escolhe a remuneração não é você que escolhe a remuneração. Na prestação de serviço, pura e simples, Código Civil, você ajusta diretamente. Ela pode não concordar comigo. Tudo bem. Agora você chega e ajusta diretamente com a pessoa que está colocando no carro? Não está. Já tem alguém pré-determinando isso. Então veja, controla a remuneração. Te põe à disposição tecnicamente isso. Aplica a sanção. Te exige pessoalidade, porque ela quer saber quem é você. Isso que eu já ia falar, professor. Te aplica a sanção, porque no aplicativo, se você deixar de pagar a mensalidade, você não trabalha. Determina o carro que você tem que ter. Determina exatamente o equipamento do carro que tem que utilizar. São meios cada vez mais de controle. Se isso é um controle, poder gerencial da empresa. Agora, isso não é controle. Escolhe qualquer carro, faz o que você quiser, remunera o que você quiser. Fora que bula a legislação total. Total. Infelizmente nós queremos, assim, é um negócio interessante, nós queremos importar o melhor de um lado da tecnologia sem observar de outro lado as consequências que ela nos aplica. Eu quero utilizar o PJE, eu quero trabalhar em home office, eu quero fazer EAD. Meu amigo, tudo tem um custo, tudo tem um resultado e tudo tem uma qualidade ou não. Qual era a diferença, por exemplo? Nada contra, tá? Nem a favor também. É atividade como outra qualquer. Mas já tem um táxi. Você já sabe mais ou menos até as pessoas que trabalham ali. Você tem uma pessoalidade, só que diferente porque você colocou o Estado para remunerar. O Estado vai lá dar as placas, que também é outra questão que tem que ser discutida. Como é que você faz sorteio aqui? Sorteio. Mas tudo bem, tá ali. Você tem aquela relação de pessoalidade. Daqui a pouco aumentou. Olha, eu tenho agora uma competição. Beleza, tem que ter. Mas, só que eu tenho exigências, regramentos também. Isso daqui não é uma atividade. Não é sim, meu amigo. Essa daqui também é. Só que eu finjo nas duas situações. A diferença disso daqui é tecnológico, é inovador. Não tem muitas coisas. A inovação tem um custo também. Tudo, não adianta. Mas deveria se debater mais. A gente começou a debater bastante isso quando começaram a ter mais plataformas e paramos. Tá bom, aqui começaram a colocar as ações, mundo afora já começaram a definir determinadas situações, começamos a regulamentar um pouco e paramos. Deveria regulamentar mais, porque assim, a remuneração é pelo algoritmo. A pessoa no algoritmo e, no caso, situações pessoais. A sanção lembrando que quem controla o algoritmo sanção a pessoa, sanção ao equipamento. Tem que dizer. É a realidade. Professor, esse tipo de prestação de serviço, ela não tem que ser autorizada? E quando ela entrou como prestação de serviço no Brasil, ela não tinha que ter sido analisada? Porque aí, só nesse momento, há uma espécie do princípio de intervenção.
Está querendo autorizar no sentido de essa reconhecer o proteção ao transporte. trabalhador, já que reconheceram que isso não é uma prestação de serviço, não teria que ter tido a intervenção antes, Sim. porque já que julgaram que ela abusa a lei, que prejudica o trabalhador, principalmente no caso de, como é que se diz, uma aposentadoria de seguro, no caso do FGTS, se ele não recolher, tá? Ele não reconhece tudo isso daí, ele é prejudicado, porque a Uber, nesse caso, deixou tudo por conta do pretenso contratante, né? Deveria ser autorizado, deveria ser verificado? Não, exatamente. Ah, tá. Veja, uma coisa importante. Hoje, se discute há alguns anos já, na verdade. Eu tenho que ter impacto, análise de impacto. Igual acontece no IMA, RIMA e afins, quando eu tenho análise ambiental, eu tenho que ter impacto econômico naquela lei criada. E o Brasil faz isso? As câmaras fazem isso? Mundo afora, todo lugar faz isso? Não. Quando o negócio vai mexer no bolso, por exemplo, reforma tributária, aí eu já começo a analisar. Reforma da Previdência, nem então, mas eu analiso também. Ah, vamos aproveitar, vamos instalar aqui. Primeiro vem o produto, depois vem a regulamentação. A tecnologia vem primeiro, depois vem os resultados. Veio o computador, depois nós vamos discutir, por exemplo, trabalho remoto. Veio o celular, depois discutimos trabalho remoto. Então, infelizmente, felizmente, a tecnologia vem, mas o direito acaba não avançando em sequência. Se fosse analisar grosseiramente, que foi o que Portugal tentou, outros municípios também tentaram, mas teve um produto, a entrega do aplicativo, que eu preciso ter uma autorização, tem, porque eu tenho transporte coletivo de passageiros. Qual a diferença no caso disso para um transporte, por exemplo, de ônibus, transporte de táxi? É uma tiragem remunerada, transporta pessoas, que também tem que ser observado. Só que, veja, vai tomando volume e acaba não acontecendo o quê? A regulamentação. Vai tomando volume e acaba não regulamentando. Resultado, nós não regulamentamos, entre aspas. Começamos a regulamentar. Ah, autoriza daqui, não autoriza. E controlar, que é um negócio mais difícil ainda, porque proíbe o Uber de funcionar no Brasil. Proíbe o aplicativo X de funcionar. É complicado. É complicado. Eles chegaram a proibir aqui em Porto Velho. É complicado. Assim, proibir de dizer, olha, vai sair do Brasil. Como você faz isso? Agora, uma forma de você fazer isso, clara, é regulamentando, porque eles não querem. Está bem claro. Só que tem um meio contra. Qual o meio contra? Só você fomentar, igual o caso do Plano Norte, regionalismo do startup. Regionalismo do startup. Como? Você quer uma competição maior? Você tem aqui um aplicativo que conhece Porto Velho. O caso do Uber, ele tem toda a plataforma, mas ele tem um mapa geográfico. Diferentemente de você que está no local. Isso aqui tem um custo muito maior. Você vem de fora andar, para algum lugar, você não vai você olhar no mapa por si só, você pode até tentar. Mas você precisa informar com quem está no local, você vai em lugares muito melhores. E é a mesma correlação da venda do serviço aqui. Então eu poderia fazer o que? Não, tudo bem, o Uber vai sair do Brasil. Tá, eu tenho o Urbano Norte, em Rondônia. Eu tenho A, B, C, D, eu tenho 10 aplicativos. Eu tinha que fomentar a competição e o desenvolvimento tecnológico nesse lado. Produzir mais, ao invés de depender de capital de fora, ou de tecnologia de fora. Mas isso é um efeito revés. Se o Estado está pensando nisso, se é política econômica do Estado, tinha como resolver, porque é até uma forma de eu conseguir regulamentar. Eles tentaram regulamentar. Eu sou, mas vai ser sempre polêmico. Há sempre aqueles que defendem que não concordam, acho que muitos têm. Não, porque vai sempre aquele. Quantos trabalhadores vão ficar sem emprego? Quantas famílias? A razão nisso, a suicídio. Sim. É complicado essa balança. Mas solução tem. Não é uma perene, mas tem um equilíbrio sim.
Essa é uma possibilidade. O bom é que aqui tem, por exemplo, um caso, Espírito Santo, São Paulo, se você for lá, você vai utilizar o Uber ou os aplicativos de ação fora. Mas você não tem um aplicativo de lá que diz, olha, eu vou em tais locais, eu vou em tal. Conhece a realidade, aplica naquela localidade. E aí eu posso ter um custo muito mais diferenciado. Valor melhor do que simplesmente depender de fora. Por exemplo, o preço dos insumos em Porto Velho é um. Quando começaram as aulas, o que o Uber fez? Não deu valor. O que o aplicativo não vai poder falar? Peraí, eu estou vendo a realidade. Meu amigo, a diferença é essa. Ah, mas o Uber é mais barato. Mas aí você vai migrar. Você não vai utilizar aquele lá porque ele não está te remunerando, porque tudo tem custo. E é natural você migrar para o próximo. Só que isso é uma coordenação, é uma análise de política econômica. E fazer isso, tem que pensar um pouco mais. Mas como equilibrar, temos como equilibrar. Paga tributo o Uber? Com certeza. Essa falácia de, mas o Uber não paga tributo, o aplicativo paga mais até. É por isso que ninguém mexe. O governo não quer mexer ainda, né? O Uber é uma prestação de serviços, então obrigatoriamente ele já vai pagar ISS. O Uber é uma empresa, vai pagar com certeza CONFINS, CSL, contribuição, financiamento e seguridade social, que vai no faturamento, contribuição do lucro líquido, que vai no lucro dela. Os proprietários de veículo vão pagar obrigatoriamente ICMS na compra dos seus veículos. O combustível que vai ter diretamente daqui. E sem benefício, sem isenção. Porque algumas categorias têm. Vão ter que pagar IPVA. Algumas categorias, não vamos entrar no mérito, mas são isentas de IPVA. São isentas de ICMS para a atividade e tem redução tributária quanto ao ISS. É desigual. É desproporcional. Mas estava tendo votação agora essa semana para o motorista ou não pagar ou ter desconto no aplicativo. Motorista de aplicativo. Ou não pagar ter desconto. Estava tendo votação essa semana. Para pagar? Para não pagar. IPVA. Difícil. IPVA ou ISS? O IPVA. Ah, sim. Rapaz, O taxista paga uma taxa para a prefeitura. não, mas é a taxa da placa. O proprietário vai pagar para você rever normalmente como qualquer. Eles tentaram fazer. A gente não pagou ainda um ano ainda para a prefeitura. Mas depois veio a Uber, derrubou tornou inconstitucional a lei. Aí todo mundo agradeceu. Nossa, a Uber é sensacional. Não, ninguém agradeceu não, porque tem. Mãe Uber. Mãe drasta, né? Indisponibilidade e, de outro lado, normatização coletiva ou o poder normativo da Justiça do Trabalho. Quer dizer que a Justiça do Trabalho tem um poder legiferante. O que é o legiferante? A atividade de legislar, que é privativo naturalmente do poder legislativo. Tem. Primeira disponibilidade. Vejam, o direito material que está sendo regulado pelo processo de trabalho é o direito do trabalho, que está fundado nas verbas trabalhistas, que tem natureza salarial. Eu tenho aqui uma irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. É dizer que não tem possibilidade de transação, não tem possibilidade de renunciar. Significa dizer que há uma proteção, um dirigismo estatal, uma proteção do Estado em favor do trabalhador? Sim. Mas ela é absoluta? Não. Tanto é que eu posso fazer acordo de audiência de 50 mil para 10 mil reais sem nenhum problema. Tanto é que eu posso abrir mão de alguns direitos, eu posso reivindicar outros direitos. Mas isso é uma renúncia expressa? É uma renúncia que está acontecendo. Então essa é a exceção, seguindo as exceções. Sim. Eu posso fazer. Okay? Inclusive, um exemplo.
Eu tenho disponibilidade absoluta? Não. Mas e se eu tiver uma norma coletiva, uma convenção coletiva que reduz? Posso. Então, a disponibilidade absoluta não. Mas ela vem com uma proteção dizendo, o trabalhador, ele não pode renunciar. Mas é possível que ocorra, existem exceções? Sim, esse é um exemplo bem claro. Como? Essa normatização coletiva, eu tenho por obrigação que a Justiça do Trabalho, que as normas coletivas, elas vão ser aplicáveis. Ó, se não há conciliação entre as partes, para onde que vai essa discussão? A Justiça do Trabalho. Greve é um exemplo. Sindicato A, sindicato B, patronal, empregados. Não entra em acordo, vão parar tudo, não vai ter transporte urbano hoje, não vai ter ônibus, e aí? Vai todo mundo bater na porta da Justiça do Trabalho. Vai lá um motim na frente, para todo mundo. Queima pneu. Não quer o pneu. Para todo mundo lá. E agora? Dissídio coletivo. Olha, tivemos aqui, ano após ano, convenções coletivas. Estamos tentando aqui melhorar as horas, estamos tentando aqui melhorar o piso salarial, estamos tentando melhorar aqui adicional X, Y. Não chegamos a um acordo. A Justiça do Trabalho consegue editar a norma geral? Vai editar a norma geral. Ela vai editar a norma abstrata? Vai editar a norma abstrata. Ela vai estruturar um acordo, uma norma coletiva? Vai. E esse meio de estruturar vai ter efeito para aquela categoria? Vai. E aquela norma coletiva produzida, ela é executável a um título? É. Se eu tiver que entrar com uma ação para cumprir o que a norma coletiva criada dispôs, está pronta. Mesmo em desacordo com a categoria não O gostando. desacordo virou um acordo com a intervenção do judiciário. Mas ele pode questionar? Pode, perfeitamente. Mas a parte dela de resolver, de criar uma norma coletiva, ela vai fazer. Resolveu. Ela resolve. Tranquilo? Rubens? Senhores, semana que vem, competente. Então esse é o